Muito boa tarde, está prestes a começar o consultório de segunda-feira. Estes são os temas que preparamos para si. A azia, sensação de queimadura no peito, está frequentemente associada ao refluxo, onde os ácidos gástricos fluem para o esófago. Este fenómeno, muitas vezes crónico, pode provocar complicações sérias no sistema digestivo. Vamos dedicar atenções no primeiro bloco do programa ao tópico azia, com o contributo da doutora Rosa Coelho, médica gastroenterologista. Já no segundo bloco, viramos a página e teremos para si a especialidade de pneumologia. Nunca, como nos últimos anos, dedicamos tantas atenções às doenças respiratórias. Dentro das mais comuns, como a asma ou a bronquite, os inaladores são muitas vezes aliados importantes para um maior conforto respiratório. Mas saberemos utilizá-los da forma mais correta? Recebemos em estúdio a doutora Ana Luísa Vieira, médica pneumologista, para melhor conhecermos o papel dos inaladores. Por aqui, nunca deixamos as suas perguntas de fora, por isso envie-nos o seu e-mail para consultorio@portocanal.pt ou ligue o 22 508 3297. A sua participação é sempre muito bem-vinda, por isso, está tudo pronto? Vamos ao consultório. Muito bem-vindos ao consultório. Esta é a edição de segunda-feira. Espaço agora para a especialidade de gastroenterologia para falarmos de azia. Falar neste tópico será porventura um lugar comum para muitos de nós. Praticamente todos nós já experienciamos uma sensação de ardor no peito que se prolonga até a garganta e não rara vez desencadeia um ímpeto de tossir. Mas sabia que muitas vezes a azia poderá ser um sintoma da doença de refluxo gastroesofágico? Neste distúrbio, os ácidos estomacais fluem para o esófago, provocando desconforto. A compreensão desta ligação é muitas vezes crucial para colocar em prática abordagens terapêuticas eficazes. É por isso que hoje recebemos a doutora Rosa Coelho, gastroenterologista do Centro Hospitalar de São João. Muito bem-vinda, é um gosto contar consigo no consultório, ainda bem que se juntou a nós, para falar deste tópico que todos nós acabamos por vivenciar em alguma altura da nossa vida. Muitas pastilhas compradas aqui e ali para tentar remediar, mas muitas vezes não vamos ao centro, ao cerne da questão. Por que é importante então falarmos deste tópico? Olá, Marco. Antes de mais, cumprimentá-lo, agradecer o convite para falar de facto desta temática, que é a doença de refluxo gastroesofágica, que é muito frequente na população. A importância deste tópico, por um lado, prende-se com esta questão, que é, de facto, uma patologia frequente. Estima-se que cerca de 10 a 30% da população pode sofrer desta doença e, de facto, alertar para aquilo que são os sintomas mais frequentes. Primeiro de tudo, devemos distinguir aquilo que é doença daquilo que é normal. Isto é, muitas das vezes nós podemos ter o refluir de algum ácido do estômago para o esófago e isso não significa que haja doença. Falamos em doença de refluxo gastroesofágica quando estamos na presença de sintomas, aqueles sintomas que podem estar então associados à doença, que essencialmente são dois: a azia, a pirose e a regurgitação, que depois poderemos abordar mais à frente. Mas, essencialmente, é fundamental alertarmos para esta temática, que é bastante frequente e que deve fazer com que os doentes procurem ajuda médica quando temos, então, sintomas compatíveis com a doença. Então vamos olhar para a azia, este termo que muitas vezes é mal empregue no que toca aos sintomas que podemos sentir. Do que é que falamos? De que sintomas é que são mais comuns e o que é que deve ser um sinal de alerta? Ok. Antes de mais dizer que nós temos dois tipos, agrupamos os sintomas em dois tipos. Os sintomas típicos e atípicos. Aqueles típicos são os mais frequentes e aqueles que relacionamos com o sistema digestivo, que são essencialmente, como disse, a azia, a pirose, que consiste em quê? Uma ardência, um ardor na região torácica. Muitas das vezes os nossos doentes até referem que é a boca do estômago e essa ardência pode se referir ao
ao pescoço ou até à garganta. Depois temos outro sintoma também frequente, que é a regurgitação, que consiste em quê? No refluir destes ácidos, e que a pessoa percepciona é a regurgitação dos alimentos na boca ou na garganta. E são essencialmente estes os sintomas mais frequentes e aqueles que nós denominamos por típicos. Os sintomas atípicos são aqueles que não têm relação direta com o sistema digestivo e que podem surgir, por exemplo, a rouquidão, de manhã a pessoa acordar e estar rouca, ou, por exemplo, até a tosse. Claro que deve integrar aqui outros diagnósticos, e nomeadamente, por exemplo, como veremos na parte da segunda parte do programa, a pneumologia pode estar envolvida, ou até o otorrino, mas também são sintomas que podem surgir associados ao refluxo. Os sintomas típicos, o que falei anteriormente, a regurgitação e a azia, são muito mais frequentes depois das refeições, ou muitas das vezes durante a noite, quando estamos deitados, o que propicia um bocadinho mais o refluxo. E já vamos a essas técnicas, que são várias, que podemos adotar para tentar diminuir um pouco esses sintomas e ganhar alguma qualidade de vida. Vamos então olhar para esta particularidade, que é o que origina este tipo de problemáticas, este tipo de sintomas. Sabemos que a alimentação tem um papel fundamental, mas situações como o stress podem também influenciar, e também o tabaco. Sim, essencialmente podemos dizer que há situações como associadas ao estilo de vida, o estilo de vida menos saudável, nomeadamente o tabagismo, o consumo de alimentos com muitas gorduras, a ingestão de grande quantidade de bebidas alcoólicas, podem estar associados à doença de refluxo. Por outro lado, temos situações fisiológicas, como é, por exemplo, a gravidez ou a obesidade ou excesso de peso, como existe uma maior pressão intra-abdominal, no abdômen, na barriga, pode propiciar também aqui a maior quantidade de refluxo. Depois também uma situação ligada à gastroenterologia que muitas pessoas podem ter, que é a hérnia do hiato, que se calhar os nossos telespectadores já ouviram falar, que no fundo consiste em quê? Num alargamento, numa válvula que nós temos entre o esófago e o estômago, que como ela está mais larga, pode propiciar também este refluxo. No fundo, o ácido que está no estômago reflui para o esófago, podendo criar aquilo que nós também podemos identificar numa endoscopia, que é a esofagite, ou seja, a corrosão, alterações inflamatórias que surgem então neste esófago. Muitas pessoas perguntam-se o que é que pode acontecer se o nosso esófago, as nossas cordas vocais, por exemplo, estiverem constantemente sujeitas a este ácido do estômago, porque sabemos se tem aquele efeito nos alimentos que ingerimos, ou seja, é um ácido muito, muito ativo, seguramente também nos tecidos vai ter um efeito que não do estômago, que pode ser problemático. Quais são as problemáticas que podem começar a surgir e que devem ser tidas em consideração? Se o refluxo se mantiver durante algum período sem ter um tratamento adequado, o que pode surgir é de facto esta situação, a esofagite. A esofagite é uma inflamação que surge no esófago, geralmente no distal, em que há corrosão desta mucosa, deste revestimento do esófago devido ao ácido, que como está num local que não era suposto, que é o esófago, vai levar então à alteração destes tecidos. Por outro lado, outra das coisas que pode acontecer, que também é uma situação que alertamos sempre pelo risco associado de cancro, é, por exemplo, o esófago de Barrett. Nesta situação, quando existe refluxo, isto pode propiciar o risco aumentado de cancro do esófago e daí a importância do seu diagnóstico. Por outro lado, a esofagite em si, esta inflamação, se se perpetuar no tempo sem tratamento adequado, pode levar também, a longo prazo, a estenoses, apertos no esófago, o que pode fazer com que haja posteriormente uma dificuldade na passagem dos alimentos. E, no fundo, são essencialmente estas as três complicações associadas ao refluxo que surgem se os doentes não forem tratados adequadamente durante anos. Mas aquilo que fazemos muitas vezes é tentar resolver o problema muito rapidamente. Ir até uma farmácia, comprar um medicamento de venda livre, os antiácidos muito conhecidos, à base de sais de prata e tudo mais, mas que podem também ser problemáticos noutras circunstâncias do nosso sistema digestivo. Que avaliação é que é importante fazer e porquê?
Primeiro de tudo, a automedicação deve ser sempre não recomendada, porque de facto há situações em que o diagnóstico de refluxo é puramente clínico. O que é que isto significa? Que o doente vem à consulta e o médico, apenas pela história clínica, consegue delinear um plano terapêutico, assumindo de facto que o doente tem refluxo, mas há outras situações em que temos outros diagnósticos diferenciais, outras doenças que podem surgir, e nesses casos é importante fazer outro tipo de avaliações, nomeadamente aquela mais comum, que é a endoscopia, não é? E, portanto, a automedicação nesse contexto nunca deve ser recomendada, porque de facto há casos em que até essa automedicação pode mascarar sintomas de doenças mais graves, nomeadamente do cancro. E, portanto, sempre que tivermos esta sintomatologia, preferencialmente devemos procurar ajuda médica e, no entretanto, aí fazer modificação do estilo de vida que pode ter algum benefício, nomeadamente eliminarmos aqui aquilo que já falámos, que é um estilo de vida não saudável, isto é, alimentos gordurosos, tentar deixar de fumar, diminuir o peso, ou, por outro lado, também fazer algumas alterações na nossa dieta, nomeadamente eliminar alimentos que podem estar mais associados ao refluxo. São eles, muitas das vezes, o café, para alguns doentes chás, hortelã-pimenta. Por exemplo, alguns doentes referem também mais sintomas com alimentos mais gordurosos, e incluir na nossa rotina um tempo entre a ida para a cama e a última refeição, que deve ser pelo menos de 2 a 3 horas. Que acaba por ser um desafio nos dias que correm para muita gente, não é? E a sua classe é exemplo disso, não é? Com tantas horas que acabam por trabalhar e estão desfasados. Aquilo que lhe pergunto agora é, muitas pessoas às vezes não imaginam que certos alimentos podem ser compatíveis com o organismo de umas pessoas e de outras nem tanto. Por exemplo, sumos de fruta que são mais ácidos também podem ser um fator que desencadeia o refluxo, correto? Sim, há um conjunto de alimentos, como eu já referi, e foi o que eu referi anteriormente. Esses alimentos estão descritos como sendo muito mais associados a períodos de refluxo ou a sintomatologia de refluxo. No entanto, depois temos as características de determinadas pessoas que dizem que, de facto, se bebem um sumo mais ácido, tipo sumo de limão, que podem estar associados, por exemplo, a episódios de refluxo. No entanto, aquilo que está validado nos artigos e aquilo que é mais consensual foi essencialmente bebidas, como falei, o café, inclusive chás e até bebidas gasificadas podem estar mais associadas ao refluxo. São essencialmente estas 3. E eis que chegamos ao diagnóstico, que já falamos aqui muito levemente sobre ele, que muitas vezes pode passar por exames complementares de imagem. A endoscopia digestiva alta pode ser um deles e que muitas vezes assusta quem o faz. Mas antes mesmo disso, existe um outro exame muito mais simples que comporta o beber de um sumo para perceber se há uma bactéria que pode às vezes também provocar este tipo de refluxo. Fale-nos um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas não conhecem essa matéria. Essencialmente, para o refluxo, a ideia é a realização de uma endoscopia. A endoscopia serve aqui para avaliarmos complicações do refluxo, como eu já falei, da esofagite, mas também para retirar de cima da mesa alguns diagnósticos que são importantes, nomeadamente, e aquele que mais assusta, o cancro esofágico ou até um cancro gástrico, que por vezes pode ter uns sintomas acompanhantes. Muitas das vezes, Marco, essa questão da bactéria, que é muito conhecida, a Helicobacter pylori, é falada. No entanto, a Helicobacter pylori não tem muita relação com a questão do refluxo. A Helicobacter pylori é uma bactéria que muitos portugueses têm no estômago e que muitas das vezes a infecção ocorre em criança, mas ela não tem propriamente relação com o refluxo. Inclusive, em alguns doentes, após o tratamento desta bactéria, pode haver agudização, agravamento dos sintomas. Portanto, em termos de exames complementares de diagnóstico, isto é, exames que devemos colocar para um doente fazer no contexto do refluxo, será a endoscopia, e depois 2 exames um bocadinho mais rebuscados em doentes cujos sintomas permanecem e que não respondem ao tratamento, nomeadamente a pH-metria e a manometria. São 2 exames, um deles a pH-metria, que permite avaliar
quantidade de refluxo é que existe, quantos episódios, é feito através da colocação de uma sonda, e a manometria, no fundo, é para tentarmos perceber como é que o nosso esófago se movimenta, qual é a pressão naquele esfíncter que eu já falei, no esfíncter, na válvula existente entre o esófago e o estômago, e que, no fundo, são dois exames importantes para avaliarmos também outros diagnósticos que podem estar em cima da mesa. Mas, essencialmente, ter a noção que a endoscopia é, assim, o exame mais importante. Ainda no tópico diagnóstico e olhando para a endoscopia, existe ainda muito tabu em torno deste exame, muita preocupação, as pessoas estão muito, às vezes, relutantes em realizar o exame, mas hoje em dia isso não se deveria colocar, porque até com a sedação e tudo mais, o exame fica muito mais simples de ser realizado. Sim, a realização da endoscopia pode ser feita sem sedação ou com sedação. A verdade é que são neste momento exames que podem ser realizados com sedação, com muito conforto, e permitem avaliar complicações do refluxo e serem importantes na abordagem destes doentes. E rápido, na realidade, porque é um exame que demora muito pouco tempo a fazer e muita gente pensa que vai estar muito tempo com o endoscópio portanto, a tentar perceber o que é que se passa no seu esófago e no seu estômago. Vamos olhar então para as possibilidades de tratamento, para os medicamentos, os fármacos que existem. Aqueles que são de venda livre, já sabemos, temos que ter cautela, não fazer uma automedicação, é sempre a recomendação que deixamos, mas muitas vezes é recomendado também a toma de um protetor gástrico de manhã ou ao deitar. Como é que isso funciona e em que caso é que se aplica? A estratégia medicamentosa, a estratégia farmacológica, no fundo, os medicamentos que vamos utilizar para o tratamento do refluxo depende muito de cada doente. Devemos verificar que doenças é que aquele doente tem, que medicação crónica é que faz, um conjunto de características, nomeadamente até quantas vezes é que ocorre esta situação de refluxo, que se é mais frequente, se não é, se existem complicações ou não, e daí é que surge a decisão de que medicação é que deve ser realizada. Nomeadamente os medicamentos que são mais utilizados atualmente e que até podem ser às vezes adquiridos na farmácia sem prescrição médica, são os ditos omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todos eles acabam da mesma forma e que no fundo são o quê? Inibidores da bomba de prótons. Isto é, são medicamentos que diminuem a produção de ácido do nosso estômago e no fundo quando há o refluir do ácido do nosso estômago, ele não é tão ácido e, portanto, vai corroer muito menos o nosso esófago. E, portanto, estes são os medicamentos mais frequentemente utilizados. Na prática clínica, como é que eles devem ser feitos? Devem ser utilizados na dose mínima necessária, isto é, não fazê-los de forma eterna, isto é, não devem ser prescritos e depois nunca abandonados, devem ser utilizados sempre que o doente tiver sintomas e na dose menor para controlar essa mesma sintomatologia. E uma pergunta que pode passar pela cabeça de quem nos vê, e pela minha também acaba por passar, é se fazemos uma redução do ácido do estômago, o processo de digestão não vai ser também afetado? Não. À partida, a nossa digestão ocorre de forma adequada. O que vai existir é uma melhoria da sintomatologia associada. Muitas das vezes, estes protetores do estômago ajudam não só nesta situação de refluxo, mas até em situações em que há pessoas que referem que não têm uma digestão tão adequada, parece que ficam com as denominadas paragens de digestão. Muitas das vezes, estes inibidores da bomba de prótons acabam até por melhorar essa sintomatologia sem que haja comprometimento da digestão. Mas com isso, não abusar naquilo que se vai comer só porque se está a tomar um protetor gástrico. É comum as pessoas incorrerem neste erro de, ok, estou a tomar o protetor, por isso posso comer tudo que me apetecer. Sim, à partida, quando as pessoas estão medicadas, acabam por aquilo que é a alimentação mais saudável poderem fugir um bocadinho mais e, portanto, sem tanta sintomatologia associada. A verdade é essa. Mas, de facto, quem tem esta sintomatologia, muitas das vezes, e se a tem de forma frequente, acaba por ter aqui um conjunto de regras e de uma alteração do estilo de vida no sentido de promover também aqui melhoria clínica, sem
sem que haja tanto uso de medicação associada. E acho que, neste momento, a maior parte dos nossos doentes estão bem informados e muitas das vezes até questionam eles próprios o uso prolongado de protetores. E, portanto, quando queremos não usar tanto o protetor, muitas das vezes temos de facto de ter aqui algumas recomendações dietéticas mais restritas e eu acho que a maior parte das pessoas acaba por fazê-lo. Uma questão que é muito comum e durante a preparação do programa pude perceber, e desculpe desde já a marotice da pergunta que vou colocar, mas muita gente acaba por se preocupar com a toma dos protetores gástricos, porque a longo prazo fala-se que podem provocar demência. O quão de verdade existe nisto, se é que nos poderá responder a essa questão? Sim, isso é uma grande é uma questão que é muito transversal nas nossas consultas, porque de facto muitas destas situações de refluxo são frequentes, mesmo sem a sua recidiva, após o seu tratamento. Muitos destes doentes, quando abandonam a toma de protetores, acabam por ter novamente sintomas e acabam por ter que recorrer novamente às terapêuticas com estes fármacos. E daí ser uma questão que muitos dos nossos doentes colocam. Atualmente existe muita investigação neste sentido, mesmo para percebermos e para respondermos adequadamente a esta questão, mas e relativamente a essa questão da demência, estudos inclusive muito recentes não demonstraram que o uso prolongado de protetores está associado a maior risco de demência. Há, de facto, algumas consequências do uso prolongado destes medicamentos, nomeadamente déficit de absorção de magnésio e de cálcio. Isso sim está provado e, portanto, doentes que tenham maior risco destas deficiências e até com um uso prolongado de protetores devem fazer a monitorização destas duas questões que falei e, por outro lado, há um risco associado de uma patologia que também é por si rara, que é a colite microscópica, e isso está descrito. Relativamente à demência, à luz do que sabemos atualmente, ainda não existe qualquer tipo de relação. Porque ainda temos tempo para isso, olhar algumas patologias, já falamos sobre cancro, que será aquela mais gravosa, mas existem outras patologias, por exemplo, o surgimento de úlceras gástricas também pode ter lugar com a situação de refluxo? Não, a questão do refluxo está muito relacionado com o ácido que vai do estômago para o esófago. A questão das úlceras, e falando aqui da úlcera gástrica, ela está muito mais associada à questão da Helicobacter pylori, à infecção. Muitas das vezes a questão da úlcera pode ter aqui uma sintomatologia semelhante. Pode haver uma dor que é referida na região epigástrica, nessa região do estômago, e aí pode ser um diagnóstico diferencial. Mas a questão do refluxo não tem relação com a questão da úlcera. Pergunta que muita gente se coloca nos fóruns de internet quando pesquisamos. Já falamos sobre a questão da microcolite, e corrija-me se estiver microscópica, mas o nosso intestino delgado, o intestino grosso, o cólon também pode sofrer com o ácido do estômago, de alguma forma? Não, à partida, o ácido do estômago não tem relação com a questão do intestino. Há um conjunto de patologias que surgem intestinais, e que podem ter relação com outras partes do intestino, nomeadamente hoje em dia fala-se muito da flora intestinal, não é? Do microbioma, e aí se calhar temos uma temática transversal a todo o intestino e a todo o sistema digestivo, mas de facto em termos aqui de relação entre o intestino e o estômago, a acidez do estômago não há muita relação. São coisas estanques, se calhar aquilo que é mais comum e o tema mais transversal é de facto a flora intestinal e que pode ser de facto aí uma peça-chave que une todos os sintomas do sistema digestivo. E o nosso tempo chegou ao fim, mas vamos continuar juntos já a seguir para responder às perguntas dos nossos telespectadores. Já sabe que elas são sempre muito bem-vindas e tem à sua disposição consultório@portocanal.pt. Pode também inscrever-se através do 22508-3297. Continuaremos em estúdio com a doutora Rosa Coelho para dar resposta às suas perguntas sobre azia ou sobre a especialidade em causa. Agora uma breve pausa, regresse connosco já a seguir, até já.